Mais esperto que o diabo, Napoleão Hill. Capítulo 8. Propósito definido. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos conteúdos novos. Curta, comenta e compartilha. Fique agora com o capítulo 8. Propósito definido. Pergunta: Sua Majestade procederá agora à revelação dos segredos dos 7 princípios através dos quais os seres humanos podem forçar a vida a fornecer-lhes a liberdade espiritual, mental e física. Não seja econômico ao longo de sua descrição destes princípios. Quero ilustração completa de como esses princípios podem ser utilizados por qualquer pessoa que escolha fazer uso deles. Conte-nos tudo o que sabe sobre o princípio do propósito definido. Resposta: se por acaso seguir adiante com essa ideia maluca de publicar a minha confissão, você abrirá as portas do inferno e libertará todas as almas que eu busquei ao longo destes últimos séculos. Você me privará de milhões de almas que ainda não nasceram. Você libertará de minha submissão milhões de almas que agora habitam o planeta. Pare, eu lhe imploro. Pergunta: vamos lá, se abra. Vamos ouvir o que tem a dizer sobre o princípio do propósito definido. Resposta: você está colocando água nas chamas do inferno, mas a responsabilidade é sua, não minha. Eu posso, sem sombra de dúvida, também dizer que qualquer ser humano que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida entregar a ele exatamente aquilo que ele deseja. Pergunta: isso é uma afirmação muito abrangente, Sua Majestade. Você poderia diminuir um pouco o escopo de sua afirmação? Resposta: diminuir? Não, desejo aumentar. Quando ouvir o que eu tenho a dizer, você entenderá por que o princípio da definição de propósito é tão importante. A minha oposição usa um truque muito esperto para me enganar e tirar o meu controle sobre as pessoas. Porque, na verdade, a oposição sabe que o princípio da definição de propósito fecha a porta da mente de qualquer um contra mim, de tal forma que eu não consigo invadir a não ser induzindo esta pessoa ao hábito da alienação. Pergunta: por que a sua oposição não revela o seu segredo a todas as pessoas, contando a elas como evitá-lo através de um propósito definido? Você já admitiu que de cada 100 pessoas, apenas 2 pertencem à sua oposição. Resposta: porque sou mais esperto que a minha oposição. Eu afasto as pessoas de suas definições através das minhas promessas. Como você pode ver, controlo mais pessoas do que a minha oposição, porque sou um melhor vendedor e também um grande showman. Eu atraio as pessoas alimentando-as deliberadamente com os seus próprios hábitos de pensamentos nos quais elas se satisfazem. Pergunta: o princípio da definição de propósito é algo com que alguém deve nascer ou algo que pode ser adquirido? Resposta: todas as pessoas, conforme eu já disse antes, nascem com o privilégio e com o potencial de terem a definição do propósito. Mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam e nem tomam consciência de sua existência. O privilégio da definição de propósito pode ser mantido somente através de uma política pela qual a pessoa o adota como um guia para todos os assuntos de sua vida. Pergunta: entendo. Pode-se tomar vantagem do princípio da definição de propósito da mesma forma que se pode construir um corpo físico forte e musculoso através do uso constante e sistemático. É assim mesmo? Resposta: essa é a verdade nua e crua, da forma mais acertada possível. Pergunta: agora eu penso que estamos chegando a algum lugar, Sua Majestade. Finalmente chegamos ao ponto de partida pelo qual todos os que se tornam autodeterminados em suas vidas irão infalivelmente encontrar o sucesso. Descobrimos através de sua fantástica confissão que o seu maior ativo é a falta de precaução do homem, que por sua vez habilita você a guiá-lo pela selva da indefinição, através de pequenos subornos.
Aprendemos, acima de qualquer dúvida, que qualquer um que adote o princípio da definição de propósito como uma política e a use nas suas experiências do dia a dia, jamais pode ser induzido a formar o hábito da alienação. Sem a ajuda do hábito da alienação, você não tem força para atrair as pessoas através de suas promessas. Isso está correto? Resposta: eu mesmo não poderia ter dito tamanha verdade. Pergunta: vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas através da indefinição e da alienação. Resposta: já fiz uma breve referência sobre esse princípio, mas agora entrarei nos mínimos detalhes para explicar de que forma esse princípio funciona. Começarei no momento do nascimento. Quando uma criança nasce, ela traz consigo nada além de um corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita antes de tudo seus pais. Aí então ela começa a imitar seus outros parentes e pessoas que as acompanham diariamente, incluindo os instrutores religiosos e os professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo de mim e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir isso, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando isso no seu subconsciente como uma crença real.